Queridos, vamos ao nosso estudo bíblico. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 8 a 15. Vou fazer a leitura e em seguida vamos reler pausadamente, com calma, cada observação presente nesses versículos. Diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Bem, o texto é bastante traumático, principalmente para as mulheres que, quando leem ou ouvem a leitura desse trecho, ficam logo assustadas com essas palavras. E às vezes muitos homens se aproveitam desse trecho para impor as suas questões sobre as mulheres. No entanto, a gente vai observar, lendo calmamente, com bastante atenção nos termos, para compreender ou tentar compreender aquilo que é próprio da cultura, da história, das circunstâncias sociais, do momento em que o texto foi escrito, final do primeiro século de nossa era, e observar dentro das questões culturais, sociais, históricas, religiosas da época, o que seria então a mensagem da palavra de Deus, a transmissão do ensinamento divino que atravessa os séculos, que é independente da cultura, da história, das sociedades nas suas épocas. Ao longo de 20 séculos, temos aí entre nós e o texto escrito. Então, com bastante calma, vamos tentar compreender aquilo que é próprio da cultura de uma época e aquilo que é o conceito, a palavra de Deus que atravessa os tempos e as épocas e que permanece para sempre. A gente já observa na leitura desses versículos, do 8 ao 15, que há uma desproporção no que diz respeito às advertências ao homem e à mulher. A gente pode observar, do ponto de vista estético do texto, que ao homem é dado uma orientação de um versículo. Apenas no verso 8, orienta-se para os homens. E todo o restante, versos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ou seja, 7 versículos são dedicados às mulheres. Então a gente já percebe aí uma desproporcionalidade. Enquanto os homens recebem a orientação, a advertência, determinação de um versículo, as mulheres de 7. A gente já começa a perceber que a questão de uma época, as questões sociais daquela época já estão influenciando o formato do texto. Era muito comum lá naquela época, no primeiro século, no mundo greco-romano e judaico, haver catálogos, tratados familiares. E nesses tratados, nesses catálogos, nesses códigos de como cada membro da família deveria proceder na sociedade, a maior proporção sempre era àqueles que tinham papéis inferiores. Bem, na família antiga, quais eram os papéis inferiores? Era o papel da mulher, da esposa, era o papel dos filhos
e era o papel dos escravos. Não podemos desconsiderar que a família antiga tinha como membros presentes dela o pai, a mãe, filhos, escravos e muitas vezes agregados, pessoas que estavam agregadas àquela família, participavam sem laço sanguíneo ou com um laço sanguíneo mais afastado, mas que estavam sob a liderança daquele patriarca, daquele pai, daquele chefe de família. A família antiga não é igual à nossa família moderna, onde muitas vezes é formada de pai, mãe e filhos, embora no momento que a gente vive as famílias sofrem bastante alterações. Há famílias compostas de avós e netos, por exemplo, ou seja, aquele formato pai, mãe e filho já não está muito presente ou não está absolutamente presente na nossa modernidade como estrutura familiar. Várias famílias que se formam diferentemente, como por exemplo avós e netos e etc, mães solteiras e etc. Pois bem, então a gente já observa que para os homens 1 versículo, para as mulheres 7 versículos. Isso já representa como naquela sociedade moderna, naquela sociedade antiga, os papéis familiares eram considerados. Nas cartas aos Efésios e aos Colossenses, que trabalha esses papéis familiares, a gente já observa uma tentativa de igualar. Se você for observar lá aquele código de Colossenses familiar e aquele código de Efésios familiar, você vai ver que os versículos, normalmente a quantidade de versículos são os mesmos para os papéis familiares. Ou seja, o cristianismo vai procurando igualar os membros da família antiga, o que era desigual, bastante desigual naquela época. O cristianismo vai de uma forma lenta, corroendo aquela estrutura familiar antiga, desigual, opressora, em que o homem exerce autoridade absoluta sobre os demais membros da família, até os escravos. O cristianismo vai lentamente desconstruindo aquela estrutura familiar. Pois bem, então vamos ao nosso texto, também observando que esses versos que li estão dentro de um texto maior que começou no verso 1 do capítulo 2, em que trata das questões relacionadas ao culto público. Como proceder nos cultos, nas reuniões públicas da igreja. Nós vimos já no trecho anterior, no vídeo anterior, sobre a questão que a oração, a quem devemos orar, por quem devemos orar nos nossos cultos públicos, e a salvação deve ser anunciada a toda a humanidade, a todas as pessoas. Deus deseja que todos sejam salvos, não apenas um número pré-estabelecido de privilegiados. Assim, a admoestação para o procedimento no culto público, naquele momento em que a igreja está reunida e em contato com a sociedade, se apresenta aqui. Então, essas determinações dos versos 8 ao 15, seguindo os versos 1 ao 7, trabalham sobre a postura, o comportamento da igreja nas suas reuniões públicas. Assim sendo, ele vai trabalhar, para os homens no verso 8, uma questão estética, uma questão ritual, uma questão exterior. Como deve ser a postura exterior dos homens quando fazem as suas orações no culto público. É claro que essa questão externa, essa questão da posição, da postura é importante, mas não é a mais importante. Tanto que no verso 8 ele vai falar sobre uma advertência externa, da postura externa de oração, mas vai falar sobre 3 outras que trabalham o interior do homem nas suas orações. Então começa assim: quero, portanto. A palavra quero aqui é a tradução do verbo grego boulomai, que tem aqui o sentido de determino. É uma determinação, é uma ordem apostólica
para a igreja daquele momento, para a igreja de como proceder no seu culto público, como que os homens devem se apresentar publicamente no momento das suas orações. Então, observa-se que os varões, aqui a expressão, né, o homem macho, orem em todo lugar. Bem, então a gente já observa que não é uma advertência, uma determinação para apenas a igreja que estava em Éfeso. Observamos no início da carta, a geografia é Éfeso, mas a advertência é para a igreja de todos os lugares, como ele diz, determino que os homens, os varões, orem em todo lugar. Então é uma advertência para a igreja em todos os lugares, não apenas naquela cidade. Como? Advertência exterior, levantando mãos. Bem, então aqui a gente já observa um modelo externo, como que do ponto de vista ritual, do ponto de vista exterior, a oração deve ser feita no culto público. Ao orar, as mãos devem ser levantadas. Assim era o procedimento na antiguidade, tanto no mundo judaico quanto no mundo pagão greco-romano. As orações, ou quem orava, orava às divindades, levantando as mãos em direção aos céus. Ou seja, então isso é um procedimento externo. Os homens deveriam orar com mãos para o alto, com mãos levantadas. Bem, a gente observa claramente como que essas questões estão presas à história, à cultura e à época. Por exemplo, nem todas as igrejas hoje, nem todos os ensinadores, os líderes, exigem essa postura externa daqueles que oram, de levantar as mãos para os céus. Então a gente observa que o texto é lido como uma expressão característica cultural, religiosa de uma época. E assim as épocas vão sofrendo as alterações para a postura externa da oração. Por exemplo, há épocas em que normalmente se orava com uma expressão externa de juntar as mãos e abaixar a cabeça. Outras épocas, ajoelha-se e fecha os olhos, por exemplo. Então, são características externas que vão sofrer variações em épocas e em lugares. Há pessoas, né, por exemplo, eu aprendi que devo fechar os olhos quando oro. Percebe-se que aqui não há essa advertência. Não há esse ensino, essa questão de fechar os olhos é uma questão mais moderna. E assim a gente vai percebendo que a postura externa para a oração, ela é determinada pelas suas épocas, pelos seus costumes, pelas suas tradições, pelas suas culturas. Cada grupo cristão vem de uma cultura diferente e aí vai expressar o seu momento de oração de forma diferente. Mas o que então seria essencial para a igreja, que aí independeria de épocas, culturas, regiões e situações culturais? As advertências que se seguem, que tratam da interioridade. Por exemplo, as mãos devem ser levantadas, dizia o escritor. No entanto, as mãos têm que ser santas. As mãos têm que ser puras. Não podem ser mãos cheias de sangue. Não podem ser mãos cheias de ira, como vai dizer. Santas, sem ira e sem animosidade. É próprio da expressão do movimento levantar as mãos expressar uma passividade. Isso é claro, por exemplo, quando você é dominado por alguém armado, ou um assaltante, ou até mesmo a polícia, quando te interpela, ela fala mãos para o alto, mãos visíveis. Ou seja, mãos para o alto indica uma condição de rendição,
uma condição de não violência, né? Ou seja, as mãos para o alto é uma demonstração pacífica, é uma demonstração mansa. No entanto, a gente pode levantar as mãos que expressam uma passividade, uma mansidão, uma pureza de intenções diante de Deus, mas elas estarem sujas de sangue, elas serem de pessoas com ira no coração e com animosidade. Animosidade é beligerância, animosidade é aquele sentimento de briga, é aquele sentimento de confronto. Então ele está dizendo, os homens orem em todos os lugares, isso serve para todas as igrejas, com mãos levantadas, mas essas mãos devem expressar santidade, devem ser mãos puras, devem ser mãos sem ira, sem raiva, e devem ser mãos de pessoas que não são animosas, que não são pessoas beligerantes, briguentas, pessoas que querem bater e arruinar os outros. A gente observa que a expressão orar em todo lugar é uma referência a Malaquias, capítulo 1, verso 11, né? Ou seja, capítulo 1, verso 11, cita lá a questão da oração em todos os lugares. A questão da postura interna de santidade, de honestidade, de amor, a gente observa no livro do profeta Isaías. Eu quero ler, é importante que guarde-se essa indicação. Isaías, capítulo 1, verso 10 ao verso 17. E a gente, claro, não vou ler todos esses versículos, mas eu vou ler apenas alguns da partir do 15, para a gente compreender que essa questão da oração, onde se preocupa com o interior, com a condição interna do homem, vem desde lá das advertências de Isaías. Capítulo 1 do livro de Isaías, vou ler a partir do verso 15 ao 17 apenas. Diz assim: pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós, estender as vossas mãos, né? É aquilo que eu já disse. Na antiguidade, a postura de levantar as mãos em oração era comum, era a prática presente tanto no judaísmo quanto nos outros povos, né? É claro, né, como a gente pode observar, muitas igrejas têm ressuscitado essa postura, né, que é uma postura bíblica, uma postura que está nas Escrituras, que era o modelo antigo e que foi sendo alterado ao longo dos séculos. E alguns estão, né, voltando com essa postura, o que é bíblico, né? Não se pode dizer, estão inventando coisas novas. Pelo contrário, está se ressuscitando aquilo que era antigo, aquilo que era nos tempos que a Bíblia foi escrita. Não há modernidade nisso, pelo contrário, há uma volta ao passado, uma volta àquilo que era praticado na igreja primitiva e até mesmo antes da igreja existir. No judaísmo, por exemplo, a gente observa aqui em Isaías, olha quantos séculos antes de Cristo Isaías escreve. Aí ele diz assim, verso 15, eu quero ler do capítulo 1. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, então está aí as mãos estendidas, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então eles estendiam as mãos, mas as mãos estavam cheias de sangue, então Deus não ouvia a oração. Então essa é a advertência que o autor da primeira carta a Timóteo está fazendo à igreja. Levante as mãos, mas que sejam mãos santas, não podem ser mãos cheias de sangue, é o que Isaías também fala. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então ele diz, não adianta ir para o culto, não adianta ir para o lugar da adoração, da oração,
levantar as suas mãos, que é a postura própria da época, e, no entanto, ser injusto. No entanto, não atender o direito dos mais necessitados, dos oprimidos. Então, essa advertência ele está fazendo aqui, Isaías faz, e o nosso texto também faz. As mãos levantadas, no entanto, sejam santas, sem ira e sem animosidade. Também a gente lê em palavras de Jesus, em Marcos capítulo 11, versículo 25, também tratando dessa questão de que a oração deve ser precedida por uma postura interior de santidade, por exemplo, e santidade nas relações com as pessoas. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, verso 25, diz assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então a gente observa que essa preocupação interior da hora da oração, do momento da oração, claro, é a mais importante. Não adianta levantar as mãos em obediência ao que está sendo ensinado, e, no entanto, o interior está com raiva, com ira, com desejos de briga e etc. É essa advertência. Bem, então a gente observa que apenas o verso 8 trata do comportamento dos homens no culto público. Agora, a partir do verso 9, a gente vai observar 7 versículos, veja a desproporção, que vai tratar do comportamento das mulheres. Esses 7 versículos podem ser divididos da seguinte maneira. Os versos 9 e 10 tratam do comportamento da mulher no culto público. É claro que não apenas no culto público, eles tinham a ideia de que isso se estendesse para a vida cotidiana. Nos versos 11 e 12, ele vai tratar do papel das mulheres, qual é a função social das mulheres em relação ao homem, ao marido. Nos versos 13 e 14, ele vai fazer uma aplicação de uma passagem do Gênesis, capítulo 2 e 3, a segunda narrativa da criação, Adão e Eva, vai fazer uma justificação exegética a partir desse texto, daquilo que ele acabou de falar. E no verso 15, ele vai apresentar uma atualização cristã. Os versos 13 e 14 tratam de uma exegese, de uma interpretação do Gênesis, capítulos 2 e 3, a segunda narrativa da criação, presente no judaísmo da época, desde os séculos 2, 3 a.C., até esse primeiro século depois de Cristo. No judaísmo, entendia-se, ou fazia essa interpretação de Gênesis 2 e 3, como está aqui nos versos 13 e 14. No entanto, o cristianismo vai fazer uma atualização, vai fazer uma alteração, como se fosse uma atualização da interpretação, e isso será feito no verso 15. Então, versos 9 e 10, comportamento da mulher no culto público. Versos 11 e 12, o papel delas em relação à família, aos outros membros da família. E versos 13 e 14, uma exegese de Gênesis 3 e 4, 2 e 3, uma exegese judaica. E no verso 15, uma atualização exegética cristã, né, que é feita daquilo que foi dito nos versos anteriores. Então vamos analisar, então, a partir do verso 9, é dito assim: da mesma sorte, ou seja, o verbo continua o mesmo lá do 8. Quero, ou seja, determino da mesma maneira que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso.
Bem, o que chama a atenção minha, e convido você também a observar atentamente essas palavras, que são palavras que vão trazer um conceito voltado para a estética de uma estética que está relacionada com a época, com a cultura. Por exemplo, eu vou apresentar aqui as palavras gregas para a gente ter uma visão mais ampla do significado. Por exemplo, quando diz em traje decente, a palavra decente aqui seria cosmios, que vem de cosmos, que tem o sentido de mundo, mas também tem o sentido de embelezamento. Lembramos que a nossa palavra cosmético vem de cosmos, ou seja, cosmos tinha também um sentido de beleza, daquilo que é belo, daquilo que é ordenado. Então, essa questão da beleza, da estética, aquilo que é, como diz a nossa tradução, decente, tem uma relação direta com a cultura. Uma coisa pode ser decente numa cultura e ser indecente noutra cultura. Então a gente já observa um termo que está ligado à questão cultural. Ou seja, não está sendo apresentado para nós um tratado teológico, não é. Um tratado doutrinário, não é. E nem também uma profissão de fé. O que está sendo dito está no nível da estética, no nível da decência. E aí, aquilo que é decente numa época pode não ser na outra. E aquilo que é decente numa cultura pode não ser na outra. Por exemplo, as mulheres nos países de orientação muçulmana. É decente elas cobrirem a cabeça e andarem com as cabeças cobertas. E se uma mulher não faz isso, é para aquela cultura, para aquela sociedade vista como indecente. Da mesma maneira, na nossa cultura, as mulheres andam sem a cabeça coberta na rua e isso não é visto como indecente. Observe que o termo utilizado aqui, que é o termo cosmio, né, está ligado à estética, àquilo que é conveniente, aquilo que é belo, aquilo que é ordenado para uma determinada cultura. Posso dar outro exemplo. Um escocês que usa o seu saiote ou kilt na Escócia, ele está decente, ele está dentro de uma estética decente. Mas se ele usar esse saiote em outra cultura, em outro lugar, ele poderá ser visto como alguém que esteja vestindo-se de forma indecente, inconveniente. Então, o que eu quero mostrar para vocês que a expressão decente, aquilo que é decente, a roupa que é decente, ela sofre alteração cultural, ela sofre alteração de época, do tempo. Então é importante a gente observar que quando se utiliza aqui a palavra traduzida por decente, que na realidade tem o sentido de bom gosto, a palavra cosmos, cosmio, tem o sentido daquilo que é de bom gosto, aquilo que é ordenado, mas dentro da ordem da minha ótica em relação à minha cultura. Como eu vejo aquilo em ordem e como eu vejo aquilo em desordem. Então são termos que não tratam de doutrina, são termos que não tratam de teologia, de ensino divino que independe da cultura e da época. Os próprios termos utilizados estão presos a uma época, a uma questão cultural. Eu espero estar conseguindo explicar isso claramente. O próprio termo do texto, os termos utilizados no texto, são termos que sofrem alteração a partir de culturas, épocas, tempos. Uma coisa é decente hoje, mas era indecente há 50 anos atrás. Né? Quem tem aí
quem é mais velho do que eu, por exemplo, sabe que lá pelos anos 50, 60, as mulheres, se usassem uma maquiagem, era vista como indecente. E hoje isso não tem mais esse sentido. Ou seja, então veja que a palavra decente, ou a palavra bom gosto, ou a palavra moda, até poderíamos explorar essa palavra, está relacionada com uma época em que usa-se uma calça de boca larga. E depois não é mais conveniente, de bom gosto, usar aquela calça de boca larga. Ou seja, então isso tudo está relacionado à época. Então quando ele diz que as mulheres no culto público, final do século I, estejam em traje de bom gosto, o que é o bom gosto para a época? Em traje decente, o que é decente para aquela época? Certamente, se uma mulher, naquele final de século I, usasse no culto público uma saia no seu joelho, era completamente indecente e ia ser proibida de entrar na igreja. E hoje, não. Então percebe que há uma variação cultural, temporal, espacial em relação àquilo que é decente e àquilo que não é decente. A palavra decente aqui é a tradução de cosmio, que tem o sentido de bom gosto, ordenado, aquilo que é próprio dentro de uma determinada cultura. Então, determino que as mulheres usem trajes de bom gosto. Tá claro? Isso serve para hoje? Serve. Mas quais seriam os trajes de bom gosto? Quais seriam os trajes decentes? É claro, por exemplo, que uma mulher não vai de biquíni para o culto, de maiô para o culto. Isso seria indecente. Ou seja, então o que é indecente, o que é decente no nosso tempo? Então a mensagem está naquilo que é, pela nossa cultura, reconhecido como decente e indecente, e não pela cultura antiga. Por exemplo, ele vai apresentar aqui algumas questões que para a época seria inconveniente que as mulheres no culto utilizassem. E aí ele vai citar. Tem mais uma expressão importante aqui. Se atavie com modéstia. A palavra modesta também é o verbo cosmeo, o verbo que está ligado com o adjetivo cosmio anterior, que é ligado àquilo que é de bom gosto, aquilo que é belo, aquilo que é bonito. E aquilo que é belo, bonito, de bom gosto, está preso à sua cultura, à sua época, o seu espaço. E aí ele diz, e bom senso. Bem, a expressão bom senso, eu acho que é a chave de todo o texto. Ela vai reaparecer no final do verso 15. Ela vai finalizar o trecho também, com bom senso, lá no final do verso 15. Então é uma palavra que, na minha opinião, é chave aqui no texto. Bom senso. Final do verso 9, final do verso 15. Ou seja, começa o trecho relacionado às mulheres e finaliza o trecho relacionado às mulheres. Que palavra é essa? A palavra grega é sofrosines. Essa é a palavra que o tradutor traduz aqui por bom senso. O que é sofrosines? Sofrosines significa aquilo que é conveniente, aquilo que é decente, aquilo que é na medida. Automaticamente, esta palavra, junto com as outras duas, cosmos, cosmio e cosmeo, são palavras que estão relacionadas à cultura e ao gosto da época. Sofrosines tem a ver com a medida, tem a ver com aquilo que é decente. E a medida de comportamento de uma pessoa, aquilo que é comedido, aquilo que é próprio, é determinado pela cultura. Se ela vive na África, se ela vive num país da África, tem ali a sua sofrosine, tem ali o seu bom senso, tem ali a sua comedida, aquilo que é decente naquela cultura e aquilo que é próprio daquela cultura. Se a pessoa vive no Oriente, no Japão, na China, tem ali naquela cultura aquilo que é sofrosine, aquilo que é
da medida, na medida, aquilo que é próprio, aquilo que é conveniente, aquilo que é decente naquela cultura. Então, é uma palavra, tanto como o cosmo, bom gosto, belo, ordenado, que está preso à cultura e à época. Logo, essas palavras precisam ser entendidas, interpretadas dentro das épocas, dentro das culturas, e não fazer uma transposição cultural, porque não vai funcionar. Pega-se algo que é decente, que é moderado, que é conveniente numa cultura chinesa e se impõe numa cultura brasileira. Não vai ser conveniente, não vai ser decente, não vai ser próprio, não vai ser comedido. Vai haver um choque. Então, a gente precisa compreender que o trecho está falando daquilo que é essencial em primeiro lugar. O que é o essencial? O decente, o comedido, o próprio, o ordenado. Agora, o que seria o ordenado, o que seria o comedido, o que seria o decente? Em cada cultura, em cada época, se vai determinar ou será determinado o que é conveniente, o que é próprio. E observando que isso pode alterar de poucos anos para outros. Por exemplo, veja aquilo que era decente e indecente no Brasil de 50 anos. O que era aí 50 anos atrás decente e indecente e o que é hoje decente e indecente 50 anos depois. Né? O que é decente e indecente num determinado cidade, estado brasileiro e o que não é num outro estado brasileiro. Então, observe que a mensagem divina está naquilo que é decente, que vai ser interpretado em cada época, cultura e lugar. E não propriamente aquilo que é aqui descrito como decente. O que é descrito como decente aqui está vinculado ao seu momento histórico. Por exemplo, ele vai dizer, com cabeleira frisada. O que seria isso? As tranças, penteado. A gente também já observa que aqui não havia a prática da cobertura da cabeça das mulheres. Porque se as mulheres estivessem com a cabeça coberta, que diferença ia fazer o penteado que ela está utilizando? Se é tranças, se é sofisticado, se não é sofisticado. Estaria coberto, estaria escondido, não alteraria em nada. Então a gente já observa que nesse culto aqui, da primeira carta a Timóteo dessa igreja, que as mulheres estavam com as cabeleiras expostas. Por isso, a advertência aqui para não usar tranças ou cabeleira sofisticada. Então a gente está percebendo aqui que o que seria decente, conveniente, moderado na igreja do final do século I, na Ásia Menor, especificamente na cidade de Éfeso, que as mulheres usassem tranças ou penteados sofisticados era inconveniente, era indecente. Isso significa que as mulheres hoje não podem usar tranças? Isso significa que as mulheres hoje não podem fazer penteado nos seus cabelos? Não necessariamente. Vai depender de cada cultura se isso for decente ou for indecente, porque a mensagem divina é sobre decente e indecente. É claro que ele vai explicar o que seria para a sua época e que deve ser relido para as outras épocas. Outra coisa que para a época dele seria indecente ou inconveniente que as mulheres no culto público utilizassem ouro ou pérolas, ou seja, estivessem com joias, expusessem publicamente as suas joias, os seus ornamentos, cordão, que fosse brinco, pulseira, que fosse de ouro ou pérolas. Ele está dizendo, não é conveniente, não é decente que as mulheres nos cultos da igreja estejam revestidas de joias e de ouro. Para aquela época, provavelmente era inconveniente. Veja, isso seria hoje conveniente ou inconveniente, decente ou indecente? Vai depender da época, da cultura e vai depender do lugar também. Por exemplo, é claro que seria inconveniente, indecente e até imoral
uma irmã indo numa igreja pobre, de pessoas muito pobres, ir lá assistir um culto com vários ouros pendurados no pescoço, ou várias joias e pérolas. É claro que isso é inconveniente. É até uma afronta às pessoas, aos irmãos pobres que estão ali, que têm que lutar para comprar comida, e a pessoa vai lá exibindo as suas joias e pérolas. Realmente é inconveniente. Mas, de repente, em outro ambiente, num outro nível social, com pessoas que não têm esse problema, não seria inconveniente. Então, é sempre uma variação que precisa ser analisada. E a terceira característica que ele apresenta aqui como inconveniente para a sua época, e que pode ser também hoje, é o vestuário dispendioso, ou seja, a roupa cara, né? Aquilo que eu falei das joias, do ouro e da pérola, né? Uma irmã vai a uma igreja pobre, de pessoas muito pobres, pessoas que quase não conseguem comer durante o mês, e vai com um vestido que custe R$ 2.000, que vai com um vestido que custe R$ 1.000, é realmente imoral, é uma indecência. Pegasse esses R$ 2.000 e contribuísse com aqueles irmãos para que eles pudessem comer uma fruta ou comer algo melhor, né? Ou seja, isso que se espera de uma cristã, de um cristão. Isso que se espera de alguém que realmente anda nos caminhos de Jesus. E não gastar uma grana altíssima num vestido que vai usar diante de pessoas pobres que nem têm o que comer direito. Bem, isso é imoral, realmente. Isso é uma transgressão à sofrosine, ou seja, ao bom senso. Isso é indecente. Então é importante a gente observar que a mensagem é sobre o que é decente e o que é indecente. Aquilo que ele classifica como decente e indecente está vinculado ao seu momento histórico, à sua cultura, à sua época, mas que também pode estar vinculado às nossas épocas e lugares hoje também. Então a gente precisa ler o texto com bastante atenção e tomando cuidado para não interpretar um texto que trabalha aquilo que é decente, aquilo que é conveniente, aquilo que é comedido, para ir ler ou ler um texto como se fosse uma doutrina, as mulheres não poderem usar a cabeleira frisada, ou ouro, ou joias, ou roupa cara. Não é uma doutrina, não é um tratado teológico sobre isso, mas é uma advertência para o bom senso, para a decência, aquilo que é moral, aquilo que é próprio, aquilo que é de bom gosto, né? Que deve ser observado. O verso 10 faz uma oposição, então, a esse dinheiro gasto, né? Com os penteados, com o ouro, com as pérolas e os vestuários caros, numa comunidade pobre, por exemplo. Aí ele diz, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Bem, as boas obras é uma temática presente nas cartas pastorais, principalmente essa primeira carta a Timóteo. Por exemplo, no capítulo 5, verso 10, é dito assim: seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, as boas obras como critério para se estabelecer a viúva que vai ser sustentada pela igreja no trabalho do Senhor. A viúva que vai ser sustentada para o ofício da igreja. Elas precisariam ter esses critérios. E o principal aqui apontado sejam ricas de boas obras. Então, as boas obras é a temática, é a determinação doutrinária para a igreja, seja homens, sejam as mulheres. Aqui o texto especificamente para as mulheres, que teriam na época uma disponibilidade de tempo maior
para exercitarem as boas obras, para atenderem os necessitados, teriam mais disponibilidade para lidar com aqueles que necessitavam. Então, a elas, aproveitando essa disponibilidade maior, exige-se que sejam praticantes das boas obras, como as mulheres que professam ser tementes a Deus. Piedosas, nas cartas pastorais, tem o sentido de tementes a Deus. Bem, agora os versos 11 e 12, que fala do papel da mulher naquela sociedade, naquela família antiga, em relação ao homem. É dito, verso 11, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Ou seja, é exigido daquela mulher, e aí isso tudo está relacionado com aquilo que já comentamos no verso 9, aquilo que é decente, aquilo que é de bom senso, aquilo que é comedido. O que seria esteticamente de bom senso, comedido, decente para aquela época? Que as mulheres não falassem nas reuniões públicas, que elas aprendessem em silêncio e não fizessem perguntas. E, como diz o verso 12, não ensinassem ou exercessem autoridade sobre o marido, mas estivessem em silêncio. Isso era sofrosine naquele momento da história. Não necessariamente hoje é indecente uma mulher ensinar. Necessariamente na nossa cultura hoje não é indecente, não é falta de bom senso, não é falta de modéstia a mulher ensinar, seja aos homens que estão reunidos na igreja, seja ao próprio marido que está ali sentado, né? Hoje, isso não cabe, essa questão da inconveniência cultural, indecência cultural, não cabe hoje. Então, aquilo que eu já tenho dito, o trecho está falando sobre aquilo que é decente. E aquilo que é decente varia de cultura a cultura, de época a época. Aquilo que lá no final do século I era indecente, por exemplo, a mulher falar na reunião pública, não podia falar um ai, não podia nem citar um hino, não podia falar, fazer um pedido de oração, não podia fazer nada, nem orar. É claro que em algumas igrejas isso não era assim tão rigoroso. Por exemplo, quando a gente lê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, né, as mulheres profetizavam, né, as mulheres oravam publicamente na igreja. Ou seja, então a gente percebe que havia também uma variação dentro daquele ambiente cultural, já havia uma variação entre as comunidades cristãs, entre as igrejas. A igreja de Corinto, a mulher profetizava e a mulher orava em público, né, com a cabeça coberta, como sinal da sua submissão ao marido, aos homens, àquele que tinha a tutela dela, mas falava. E aqui está dizendo absolutamente para não fazê-lo. Embora em Corinto, na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, adverte-se a mulher para não falar quando ele está tratando das línguas estáticas, das línguas estranhas. Ali ela deveria ficar em silêncio, como está lá no capítulo 14, que não é o nosso assunto, mas aqui está falando sobre essa questão. No próprio capítulo 11 de 1 Coríntios, a gente vai observar também que Paulo apresenta para nós essa interpretação judaica dos seus dias e a atualização cristã, né, que é o que vai estar nos versos 13 e 14, quando se fala de Adão e Eva. Mas, para fechar os versos 11 e 12, a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, isso era decente naquela época, isso era de bom senso, isso era dentro das regras sociais, culturais daquele momento histórico, o que não necessariamente é conveniente, é decente na nossa sociedade. Então, o texto não é um tratado teológico, não é uma profissão de fé. O texto é uma determinação para o costume, como se portar na igreja, no culto público. E esse comportamento no culto público está relacionado com a decência, com aquilo que é próprio, com aquilo que é modesto, com aquilo que é de bom senso, com aquilo que é de bom gosto.
E todas essas características de bom gosto, bom senso, decente, próprio, comedido, estão relacionados à cultura de cada lugar, de cada época, de cada circunstância. O objetivo é manter a decência, o objetivo é manter o bom senso, o objetivo é manter o moderado. Então, se vivemos numa cultura onde a mulher não pode falar, então o decente seria não falar. Mas vivemos numa cultura onde a mulher é livre para falar, glória a Deus por isso, então falamos e deixemos ela falar, que não vai estar transgredindo a regra de indecência da cultura. Não é uma questão de Deus acha indecente, né? Deus age dentro das culturas, né? Como eu já disse, aquilo que é decente para Deus é aquilo que Isaías falou, são mãos limpas, é uma vida sem pecado, é uma vida santa, é uma vida de amor. Isso é decente para Deus. Agora, nas questões estéticas comportamentais, decência e indecente está vinculado à época, à cultura, à região, ao momento histórico que se vive. Os versos 13 e 14 trabalham, então, uma exegese judaica, que vai ser atualizada no verso 15 para o cristianismo, da época. Como que interpretava-se Gênesis 2 e 3 na época? Como se interpretava o papel da mulher a partir de Gênesis 2 e 3. Aí ele diz, verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Bem, essa palavra está de acordo com a segunda narrativa da criação. Gênesis 2, a partir do verso 4, e Gênesis 3, que a mulher é a primeira a ser tentada, cede à tentação e depois seduz o homem. Ou seja, isso está de acordo com Gênesis 2 e 3. No entanto, se ignora aqui Gênesis capítulo 1, que é a outra narrativa da criação. Em Gênesis capítulo 1, não foi o homem criado primeiro do que a mulher. Em Gênesis capítulo 1, versos 26, 27, 28, o macho e a fêmea foram criados no mesmo dia. Está lá. Só ler lá o capítulo 1. Deus cria no primeiro dia, Deus cria no segundo dia, Deus cria no terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia, o que Deus cria? Segundo a primeira narrativa da criação em Gênesis 1. Macho e fêmea os criou no mesmo dia e disse a eles, aos dois, dominai, exercei autoridade sobre toda a criação, procriai, crescei e multiplicai. A palavra foi dita aos dois, os dois foram criados no mesmo dia. Ou seja, então aqui nós temos uma exegese da segunda narrativa da criação, que vai ajudar a justificar a submissão da mulher e o seu silêncio e a sua não autoridade sobre o marido. Como diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, como se dizendo, o homem é mais importante que a mulher. Ou seja, essa era uma exegese judaica. O homem era mais importante do que a mulher. Essa era uma exegese da antiguidade, não só no judaísmo, em todas as culturas da época. O homem era superior, era visto como superior à mulher. E utiliza-se o texto bíblico, um trecho, veja só, um fragmento, um pedaço, para justificar isso. E ignora-se o outro trecho. Né? Verso 14. E Adão não foi iludido, capítulo 3 de Gênesis. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, então a culpa é da mulher. O pecado entrou no mundo por causa da mulher. É ela que foi enganada, não foi o homem. Veja só o que se pensava na época. Vai haver uma atualização aqui mais na frente. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, apresenta essa exegese judaica e faz uma atualização cristã. É muito interessante a gente ler o trecho que eu vou ler agora, de 1 Coríntios, capítulo 11, para a gente entender como que o cristianismo vai avançar nessa interpretação e vai fazer uma atualização. Vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Os dois primeiros versículos que eu vou ler, 8 e 9, encontramos essa exegese parecida com aqui, com 1 Timóteo 2,14. Mas depois eu vou ler o 11 e 12, que já vai fazer uma atualização cristã. No cristianismo,
já começa a se mudar esse pensamento. Olha só os versos 8 e 9 de 1 Coríntios 11. Porque o homem não foi feito da mulher. Gênesis 3, 2, 3. E sim a mulher do homem. Ó, a mulher foi feita do homem, Gênesis capítulo 2. Deus faz o homem, da sua costela faz a mulher. Verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ou seja, a mulher estaria submissa ao homem porque ela foi criada por causa do homem. Gênesis capítulo 2. Essa era a exegese da época judaica. Agora, veja como que no cristianismo, essa exegese da inferioridade da mulher vai sofrer alteração. No cristianismo, na visão cristã, isso que é mencionado no verso 8 e 9, vai mudar. Olha o que ele diz no verso 11 e 12. No Senhor, ou seja, em Cristo, agora como cristãos, agora como seguidores de Cristo, agora que os nossos olhos se abriram, agora que enxergamos Deus como realmente Ele é, porque ninguém jamais viu a Deus senão Jesus, e Ele nos revelou quem Deus realmente é. Agora, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ou seja, então, não há subordinação. Ninguém é independente. Ou seja, eu, homem, sou independente, a mulher que precisa de mim. Ou vice-versa, não é assim. Verso 12. Porque como provém a mulher do homem, Gênesis capítulo 2, a mulher foi feita a partir do homem. Assim também o homem é nascido da mulher, ou seja, o homem vem da mulher. E tudo vem de Deus. Interessante como no Senhor, em Jesus, as coisas começam a ser vistas de outra maneira. No Senhor Jesus, a mulher nasceu do homem? Claro, está lá em Gênesis capítulo 2, na segunda narrativa da criação. Deus fez o homem, do homem fez a mulher. Mas como é que os homens depois de Adão nasciam? A partir da mulher. Então, a mulher dependeu do homem na criação porque dele ela foi feita. Mas os homens seguintes, os homens que vieram depois de Adão, são dependentes da mulher, porque sem ela eles não nasceriam. Então, no cristianismo, começa a alterar essa visão em que a mulher depende do homem, o homem não depende de ninguém. Começa a mudar essa visão da inferioridade da mulher porque ela foi criada a partir do homem. No Senhor, todavia, a gente começa a compreender que o homem, a mulher veio do homem, mas o homem nasce da mulher. Logo, ninguém é independente. Todos os dois dependem um do outro. Essa é a atualização cristã. Observe, versos 8 e 9, interpretação judaica. A mulher seria inferior ao homem porque dele veio. Mas a atualização cristã, no Senhor, todavia. Então, Paulo apresenta o pensamento vigente judaico e agora diz, mas no Senhor, em Cristo, nós cristãos, seguidores de Jesus, não pensamos dessa maneira. Pensamos dessa outra maneira aqui. Nenhum é independente. Todos os dois dependem um do outro. Essa atualização também é feita aqui. Apresenta-se essa interpretação que Paulo apresentou lá, que a mulher é culpada, que ela foi enganada e o homem é inocente. No entanto, verso 15 é dito, todavia será preservada através de sua missão de mãe. Bem, essa parte A está dentro do verso 14, que é a interpretação judaica, ou seja, como que Eva foi salva, como que ela foi preservada, ou seja, onde é que estava a justificação dela? Por ela ter gerado o filho, por ela ter gerado Adão, por ela ter gerado Caim, por ela ter gerado Abel, e lá na profecia, da semente da mulher vai vir o seu Redentor. Do ventre da mulher sairá aquele que vai redimi-la, que vai expiar o seu erro, que vai expiar o seu pecado. Então, gerando a mulher filho, é que ela então seria redimida da sua transgressão.
Esse era o pensamento, a exegese judaica dos dias de Paulo, dos dias de Jesus, dos dias que a igreja nasce. Não podemos esquecer isso. Mas aí a pergunta ficaria, mas e as mulheres que não têm filho? E as mulheres que não se casam? E as mulheres que não podem ter filhos e aquelas que não querem ter filho? Então elas não vão ser salvas? Elas não vão ser redimidas como Eva foi? Observa a atualização cristã em seguida. Se elas permanecerem em fé, amor, santificação, com bom senso, a sofrocínio. Ou seja, então, o que vai determinar a salvação da mulher? Não é a maternidade, porque mesmo que ela for mãe, mas se ela não tiver a fé, o amor, a santificação e o bom senso, a sofrocínio, a decência, não será salva. Então não é o fato de gerar o filho que vai torná-la salva. Aqui a atualização cristã. Então, no cristianismo, no Senhor, como disse Paulo, a mulher é salva pela fé, pelo amor, pela santificação, assim como o homem também, claro, né? E com bom senso. E não porque gerou filho, e não porque pariu um homem ou um descendente. Então a gente observa, toma-se uma exegese judaica para justificar o papel inferior da mulher no seu silêncio, na sua submissão e não no seu ato de ensinar. Mas o próprio autor corrige essa exegese quando diz que a salvação não é por gerar filhos, mas sim pela fé, amor, santificação e bom senso. O que às vezes a gente não percebe na leitura dos textos é que eles trabalham situações, questões próprias do seu momento histórico, da sua divergência teológica. Por exemplo, por que exigiria-se então do silêncio das mulheres nos cultos? Por que elas não poderiam falar? Bem, quando a gente lê a carta toda, a gente vai perceber que há problemas acontecendo lá produzido pelas mulheres. Por exemplo, capítulo 5, verso 13. Primeira carta de Timóteo 5,13. Olha o que diz. Além do mais, falando das mulheres viúvas que seriam contratadas, assim, ou seja, sustentadas pela igreja para trabalharem nas boas obras, na oração, no serviço da igreja. Olha só o perigo que acontecia naquele momento histórico. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não convém. Como que o autor da carta resolve este problema? Qual o problema? Mulheres ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Como é que ele resolve isso? Que ela fique em silêncio. Que ela não fale nada. Pronto, resolveu um problema pontual do seu momento histórico. Olha o capítulo 4, verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhinhas, mulheres idosas, caducas. Ou seja, então você percebe que há uma questão presente naquela igreja, naquela região, naquele momento histórico. Mulheres idosas estavam na sua caduquice, criando problemas doutrinários na igreja, ensinando fábulas profanas, coisas que elas inventavam, teorias da conspiração como hoje, às vezes acontece. Não só mulheres idosas, homens também, não só idosos, novos também. O que tem de pessoas hoje inventando fábulas profanas e teorias da conspiração apocalíptica e fazendo estrago é absurdo. Ou seja, então isso era um problema pontual que vai ser resolvido como? Fique em silêncio.
Pronto, resolveu o problema. Botar em silêncio evita que essas questões fossem praticadas. Isso não significa que hoje as mulheres ajam dessa maneira. E não apenas as mulheres, os homens também hoje agem às vezes dessa maneira. Então, é uma questão pontual que precisa ser observada. A questão também da missão de mãe, todavia será preservada através da missão, será salva pela missão de mãe, é para combater, e ele vai explicar mais na frente, que a missão de mãe não salva somente, tem que ter lá a fé, o amor, a santificação, que é o essencial. Mas o que ele está combatendo? Simples, ao ler a carta toda, a gente vai chegar em 4:3, capítulo 4, verso 3, é o que a gente vai descobrir. Que havia pessoas naquela região, naquela igreja, naquele momento histórico, que estavam fazendo o quê? Verso 3 do capítulo 4. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ou seja, que tipo de doutrina estava atacando a igreja naqueles dias? A proibição do casamento. Proibindo as pessoas de casarem. Bem, e aí então para que o nosso texto serve? Todavia será salva por meio da missão de mãe, para combater aquelas pessoas que estavam seguindo esse ensino da proibição do casamento e automaticamente não casando, não iriam gerar filhos. E aí ele está dizendo, não, é o contrário, é gerando filhos que se salvaria, para combater aquela situação. Então, as questões que são levantadas no texto são questões pontuais, são questões relacionadas às advertências, aos perigos, às ameaças doutrinárias, às ameaças de bom senso da igreja daquele momento. No entanto, ao tratar de situações peculiares à sua época, estabelece-se um pensamento, um ensino divino que atravessa os séculos. E quais seriam esses pensamentos divinos que atravessam os séculos, que independe da cultura? O procedimento da decência. E uma coisa que muitas vezes é esquecida quando se lê esse texto, as boas obras. Eu já vi muitas pessoas lerem esse texto e não falarem nada das boas obras. Só falaram que a mulher tem que ficar em silêncio, só falar que a mulher não pode usar joias, mas não esquece de ensinar as boas obras, que para mim é o ponto principal do texto. Ensinar as boas obras. Ensinar as mulheres as boas obras. Ensinar os homens a terem mãos limpas, sem ira e animosidade. Isso é o ensino que atravessa os séculos, que atravessa os tempos, as épocas, as culturas. É o ensino que nós devemos guardar nos nossos corações hoje. Mulheres, claro, falando na época, devido a uma condição mais livre das mulheres. Claro que isso não se aplica 100% aos nossos dias, uma vez que as mulheres também trabalham hoje. Mas respeitando essa questão da época, as mulheres tinham uma disponibilidade maior. Então a elas exige-se a prática das boas obras. E quanto aos homens, exige-se mãos santas, sem raiva, sem beligerância, sem briga, sem animosidade. É esse o ensino principal que eu quero deixar para vocês, para nós, nesta oportunidade. Homens, suas mãos têm que estar santas. Mulheres, suas mãos têm de estar santas. Sem ira no coração quando vocês orarem. Sem, em momento nenhum. Sem raiva, sem beligerância, sem ser briguento, sem criar confusão, sem querer impor aos outros a sua vontade, sem brigar. Esse é o ensino que deve ficar. E as boas obras, que são práticas daqueles que temem a Deus, sejam homens, sejam mulheres. Temer a Deus leva às boas obras, a uma vida de fé, como diz o final do verso 15, fé, amor e bom senso, sofrocine, comedida. Bom senso é o que se exige de nós na palavra de Deus nesta manhã. Que Deus nos abençoe.
Amém.